Existem crimes que chocam pela violência explícita. Outros chocam pela frieza. Mas há um tipo ainda mais perturbador, aqueles crimes tão brutais que desafiam completamente a compreensão humana. Não apenas porque foram violentos, mas porque rompem qualquer lógica emocional, moral ou racional. São casos em que nem mesmo investigadores experientes conseguem explicar totalmente o que motivou tamanha crueldade. Histórias reais que deixam marcas profundas, não só nas vítimas, mas em todos que se aproximam da verdade. Esses crimes geralmente não começam com algo grandioso. Eles surgem em silêncio, escondidos atrás da aparência de normalidade. Um comportamento estranho ignorado. Um detalhe fora do lugar que passa despercebido. Uma denúncia tratada como exagero. E quando finalmente a realidade se impõe, já é tarde demais. Em muitos desses casos, o primeiro contato dos investigadores com a situação não provoca alarme imediato. Tudo parece dentro do esperado. Um desaparecimento comum. Um relato confuso. Nenhuma evidência clara de violência. O que ninguém percebe naquele momento é que o horror já começou muito antes do crime final acontecer. Há histórias em que a brutalidade não está apenas no ato, mas no processo. Uma violência construída lentamente, ao longo de meses ou anos. Para os investigadores, esse tipo de caso é devastador. Não existe apenas um momento de ruptura, existe uma sequência interminável de sofrimento que poderia ter sido interrompida se alguém tivesse agido. Em uma dessas investigações, o que mais chamou a atenção foi o cenário. Não havia sinais evidentes de luta. Nenhum caos visível. Tudo parecia organizado demais. Para um investigador experiente, isso é um sinal inquietante. A ausência de desordem, em certos contextos, fala mais alto do que qualquer cena violenta explícita. Com o avanço da investigação, pequenas inconsistências começaram a surgir. Horários que não batiam. Testemunhos vagos. Pessoas próximas que pareciam saber mais do que diziam. Cada detalhe acrescentava peso à sensação de que algo extremamente grave estava sendo escondido. Quando finalmente a verdade começou a emergir, o choque não veio apenas pela brutalidade do crime, mas pela consciência de que tudo havia acontecido sob os olhos de muitas pessoas. Amigos, vizinhos, familiares. Todos perceberam algo errado em algum momento. Ninguém fez nada. Esse padrão se repete em muitos dos crimes mais brutais já investigados. A crueldade não surge do nada. Ela cresce em ambientes onde o silêncio é permitido. Onde o desconforto é ignorado. Onde o medo fala mais alto que a responsabilidade. Em outro caso, o impacto foi imediato. Assim que os investigadores chegaram à cena, ficou claro que não se tratava de algo comum. Havia algo errado na disposição do ambiente. Algo que causava um desconforto físico, quase visceral. Muitos investigadores relataram mais tarde que sentiram um frio na espinha ao entrar no local, mesmo antes de entender o que havia acontecido. O que mais chocou foi perceber que o responsável não agiu por impulso. Cada ação parecia calculada. Cada movimento, pensado. A brutalidade não foi caótica. Foi metódica. Esse é um dos aspectos mais difíceis de aceitar. A ideia de que alguém foi capaz de planejar o sofrimento de outro ser humano com tamanha frieza. Durante os interrogatórios, o comportamento do suspeito destoava completamente da gravidade dos fatos. Não havia nervosismo. Não havia arrependimento. Apenas respostas frias, objetivas, quase mecânicas. Para investigadores experientes, esse tipo de postura é profundamente perturbador. Não se trata apenas de alguém que cometeu um crime, mas de alguém que parece não reconhecer a humanidade da vítima. Em muitos desses casos, o que destrói emocionalmente os investigadores não é apenas o crime em si, mas a percepção de que a violência poderia ter sido evitada. Documentos ignorados. Denúncias arquivadas. Alertas tratados como exagero. Cada falha institucional se transforma em um peso impossível de carregar. Há investigações em que o maior choque vem anos depois. Casos considerados resolvidos são reabertos por conta de um detalhe esquecido. Uma prova mal analisada. Um depoimento nunca confrontado.
Quando a verdade finalmente vem à tona, ela revela uma brutalidade ainda maior do que a imaginada inicialmente. Em um desses casos, o crime foi tratado como um evento isolado. Somente décadas depois alguém percebeu que havia um padrão. Vítimas com características semelhantes. Locais com pontos em comum. Um método repetido de forma sutil. A brutalidade não estava apenas em um ato, mas em uma sequência silenciosa de crimes que passaram despercebidos. Quando os investigadores se deram conta disso, a sensação foi descrita como sufocante. Não apenas pelo número de vítimas, mas pelo tempo que levou para que alguém conectasse os pontos. Cada novo dado revelado aumentava o peso da responsabilidade coletiva. Há também crimes tão brutais que desafiam a compreensão porque envolvem pessoas que jamais seriam consideradas capazes de algo assim. Não há histórico de violência. Não há sinais claros de comportamento agressivo. Pelo contrário, são indivíduos vistos como comuns, gentis, confiáveis. Essa quebra de expectativa é devastadora. Investigadores relatam que esses casos são os mais difíceis de lidar psicologicamente. Eles desmontam qualquer tentativa de criar perfis claros. Mostram que a crueldade pode se esconder atrás de rostos familiares, rotinas previsíveis e vidas aparentemente normais. Em determinadas investigações, o contato com os familiares das vítimas se torna um momento mais difícil. Não existem palavras suficientes para explicar o inexplicável. Nenhuma justificativa ameniza a dor. Nenhuma conclusão traz verdadeiro alívio. O que resta é um vazio permanente. A brutalidade desses crimes não termina quando o caso é encerrado. Ela continua vivendo na memória de quem investigou, de quem perdeu alguém, de quem ouviu a história. Muitos investigadores relatam que certos casos os acompanham por toda a vida. Sonhos interrompidos. Imagens que não desaparecem. Perguntas sem resposta. Outro elemento comum nesses crimes é a tentativa de normalização. Após algum tempo, a sociedade segue em frente. Novas notícias surgem. Outros casos ocupam o espaço. Mas para quem esteve envolvido diretamente, nada volta ao normal. A brutalidade deixa cicatrizes invisíveis. Em muitos casos, a investigação revelou algo ainda mais perturbador: a violência foi permitida por falhas humanas básicas. Falta de empatia. Falta de ação. Falta de coragem. Não foi apenas o agressor que falhou. Foi todo um sistema. Esses crimes desafiam a compreensão porque expõem verdades desconfortáveis. Mostram que a linha entre normalidade e horror é mais fina do que gostaríamos de admitir. Que a crueldade não precisa de monstros caricatos. Ela pode surgir de pessoas comuns em situações comuns. Para os investigadores, o maior choque não é descobrir do que o ser humano é capaz, mas perceber quantas vezes esses sinais são ignorados antes que seja tarde demais. Quantas oportunidades de intervenção são perdidas? Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Há crimes que não podem ser totalmente explicados por motivos financeiros, passionais ou emocionais. Eles simplesmente acontecem. E essa ausência de explicação é o que mais perturba. A ideia de que nem tudo tem uma causa clara, nem tudo pode ser racionalizado. Essas histórias continuam sendo estudadas, reanalisadas, discutidas. Não apenas para encontrar culpados, mas para tentar entender como evitar que algo assim aconteça novamente. Mesmo assim, muitos investigadores admitem que algumas perguntas jamais terão resposta. O impacto psicológico desses casos vai além do ambiente profissional. Muitos investigadores relatam mudanças profundas em sua visão de mundo. Perda de inocência. Desconfiança constante. Uma percepção mais dura da realidade. Ao revisitar essas histórias, fica impossível não refletir sobre o papel de cada um. Quantas vezes sinais claros são ignorados no dia a dia? Quantas situações desconfortáveis são deixadas de lado para evitar conflitos? Quantas vezes o silêncio vence a responsabilidade? Crimes tão brutais desafiam a compreensão porque não se encaixam em narrativas simples. Eles não oferecem conforto. Não trazem lições fáceis. Apenas expõem o que acontece quando a humanidade falha em seu nível mais básico. Se você chegou até aqui,
É porque essas histórias também te impactaram. Talvez pela brutalidade. Talvez pela frieza. Talvez pela sensação de que tudo poderia ter sido diferente. Agora eu quero saber, o que mais te chocou nesses casos? A violência em si ou o silêncio que permitiu que tudo acontecesse? Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião, curta o vídeo para apoiar o canal e se inscreva para continuar acompanhando histórias reais que desafiam qualquer tentativa de compreensão humana.